Olá pessoal, hoje estou aqui para responder uma pergunta que sempre me fazem. O 1450 é o receiver do 360? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui hoje. Será que o 1450 é só um receiver baseado no 360 ou é um equipamento totalmente diferente? Bom, então é isso. A gente vai olhar aqui, analisar o 1450, o receiver, o 360. Para você que está entrando nesse vídeo e não sabe do que eu estou falando, são dois equipamentos fabricados pela marca Gradiente no final dos anos 70 e início dos anos 80. Esse aqui com FM, esse aqui só amplificador. A gente percebe que eles têm aqui a mesma cara, né? Praticamente a mesma construção, bem iguais mesmo, mas são diferentes. Então nesse vídeo a gente vai olhar por dentro, vai olhar por trás, por baixo, olhar as características, olhar os manuais, os catálogos, para a gente tentar responder a pergunta aí se o 1450 é o receiver do 360. E já posso responder, né? Não, não é. Ao contrário dos equipamentos que vieram depois, os top de linha que vieram depois desses equipamentos, no caso o 246 e o 1660, que basicamente o 1660 é um 246 com rádio, aqui a gente não tem nada a ver. Esse equipamento aqui, a parte de amplificação não tem nada a ver com esse equipamento aqui, a gente vai olhar, vou mostrar eles aí por dentro. Então tá, antes de começar aqui, vamos lá, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, nacional, importado, faz comparativo, faz live com bate-papo, coloca equipamentos à venda, mostro compras de equipamentos, dicas sobre essa geração de equipamentos, que mais? Opinião sincera sobre esses equipamentos. Então se você tem interesse nessa geração e conhecer um pouco mais, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Segundo recado é que se você está aí numa televisão super grande, 4K, Full HD, tá olhando esse equipamento aqui, ele tá um pouco sujo. Sim, ele tá um pouco sujo porque esse aqui é um equipamento de uso pessoal. E para quem acompanha meu canal sabe que quanto menos limpa, melhor, na minha opinião, entendeu? Então eu passo um paninho nele, uma flanelinha, mas esse negócio de ficar limpando toda hora, passando escova, não é comigo não. Eu prefiro manter aí a serigrafia original, às vezes ele é um pouco mais sujo. Então se você observar ele que é um pouquinho sujo, não ligue, ok? Então vamos lá. Então, já para acabar de vez com esse negócio que o 1450 é o receiver do 360, a gente já vai aqui onde eu citei, né? Vamos à amplificação, né? Porque esse aqui, como a gente sabe, ele é específico, dedicado a amplificar, é um amplificador integrado. Esse aqui, ele tem o FM, então seria um receiver já incorporado dentro dele aqui. E vocês vão ver aí, quando eu abrir esse equipamento, que esse receiver incorporado, ele ocupa um bom espaço. Por quê? Porque aqui a gente tem uma tecnologia bem nova para a época, um lançamento, digamos assim, digital, e é muito grande, né? Então a gente tem um espaço de componentes dentro desse equipamento que bem grande, ocupa um bom espaço. Então se a gente perceber que eles têm o mesmo tamanho, né? Fala assim, pô, então o amplificador daquele poderia caber aqui. Sim, poderia, mas como esse daqui tem essa tecnologia nova para a época, que ocupa muito espaço, ele acabou perdendo muita amplificação aí. E aí já vamos matar aqui de vez, né? 360, a gente tem aqui, ó, potência nominal RMS em 4 ohms, 240 watts, tá? E aqui a gente vai pegar o 1450, vamos pegar aqui com a mesma especificação, olha lá, ó, potência contínuo RMS em 4 ohms, 126. Então o 1450 tem 126 watts e o 360 a gente tem 240 watts. Então a gente já percebe aí que não é o mesmo amplificador, né? O amplificador foi perdido aí aqui no 1450, como eu disse, ao contrário do 1660 e do 246. Ah, não sabe do que eu estou falando? Vou deixar alguns vídeos aqui na descrição, onde eu mostro o 246, mostro o 1660, eu acho que até fiz um comparativo entre o 1660 e o 246, vou deixar aqui na descrição, vou deixar alguns vídeos com relação a esses equipamentos se você não conhece. Inclusive esses aqui também. Posso deixar alguns vídeos com relação ao 360 e o 1450, se você não conhece, se eu já fiz algum vídeo, vou deixar aqui na descrição para você assistir. Aí você se intera um pouco mais com relação ao assunto que a gente vai comentar aqui. Outro vídeo que eu já fiz mostrando que
eles têm a mesma estrutura. Isso quer dizer o quê? O gabinete desse equipamento aqui é o mesmo desse, como eu disse, eles têm o mesmo tamanho. Inclusive, em um vídeo, eu comentei em fazer o seguinte, tirar uma tampa do 1450, coisa que eu não gosto de fazer, mas tirar a tampa do 1450 bem novinha para passar por um 360 meu que está um pouco mais judiado. Mas a gente já percebe uma diferença grande aqui, e eu já vou mostrar essa diferença, ok? Apesar de ser o mesmo tamanho, a mesma tampa, elas têm uma diferença na tampa aí. Então, mas o gabinete, né? O gabinete praticamente é o mesmo. E isso eu já mostrei num vídeo, vou tentar procurar ele, vou deixar aqui na descrição também, onde eu tiro um painel frontal, eu acho que do 360 eu tiro, ou do 1450, não lembro, e lá a gente vê que a estrutura, a caveira do equipamento é a mesma, não muda nada. E para quem gosta, né, eu mostrei os folders aqui, folder de época original do 1450, vamos abrir para ver aqui, ó, né, ele é bem bacana. Você percebeu que o meu 360 aí tem alça, né, mas essa alça também serviria no 1450, ó a foto dele aqui, ó, bem legal, né, olha ele aqui, só que aqui ele tem as alças e aqui tá sem alça, o meu 360 tá com as alças, né, e aqui a gente tem o catálogo inteiro, monobloco do FM, como eu disse, você vai olhar por dentro lá, é bem grande. Aqui o amplificador, a gente até pode comparar aqui, ó, já o amplificador do 1450, ó, as alças, né, que no caso está aqui e não tem aqui. Poderia pôr aqui também, mas eu tenho um par de alças para pôr aí, mas vai ficar para outra hora. Então, o 1450, ó, o catálogo dele é bem legal. Já no 360 a gente tem o catálogo aqui, mais simples, ó, mas olha aqui, ó, o monobloco do amplificador, ó. Dá para ver aqui que tem uma grande diferença no monobloco, a gente vai olhar lá por dentro, é praticamente duplo aqui, tá? Aqui, ó, a parte interna dele, mostra aqui os detalhes. A conexão, essa conexão que eu comentei lá do 360 poderia vir com esse modelo de conexão. Você vai ver que esses dois equipamentos, ele não tem essas conexões, tá? Essas conexões é de primeira geração. Fiz um vídeo também, vou deixar aqui na descrição, sobre isso aí, sobre as conexões do 360 e do 1450. Então, olha, até o catálogo do 360, né, ele é bem mais simples do que o do 1450, que já mostra aqui. Por quê, né? Porque o 1450 tinha esse chamariz aqui, ó, gradiente. Você já viu algum receiver de FM tão avançado, tão bonito e tão perfeito? Essa frase aqui, talvez na época, né, para propaganda aí do 1450 seria bem legal, mas hoje em dia todo mundo sabe que não é perfeito, não é avançado, tá? E tem o problema dele não ter AM, só tem FM. Mas para época, lembrando, né, que para época, final dos anos 70, início dos 80, um FM assim digital era uma novidade mesmo. Mas hoje a gente sabe que ele não é perfeito e não é tão avançado, claro, né? Hoje a gente já sabe tudo que veio depois disso aqui, tá? Então aqui os catálogos, bem interessante, né? Ó, as conexões aqui do 1450 são iguais a do 360, e como eu disse, eu já mostrei isso aqui, tá? Então a gente tem o manual também. Manual do 1450 eu não vou mostrar, basicamente é a mesma coisa aqui do 360, né? Da mesma geração, ok? Já que a gente está com os equipamentos aqui, vamos olhar eles, que é melhor do que ficar olhando nos manuais, né? Então vamos lá. Bom, vamos a um comparativo de funções, ok? A gente percebe que aqui, ó, nesse canto ele tem as três teclas, Power, Mute e controle do VU, tá? Você consegue acionar uma sensibilidade do VU, quer deixar ele mais alto, mais baixo, e aqui o sistema de caixa A, sistema de caixa B, fone de ouvido e as três, né, triplas regulagens de tonalidade. E o famoso VU, né, que o VU de LED, bem interessante. Então aqui a gente viu, vamos ver aqui, ó, a mesma coisa, as três chaves, tá? As chaves aqui, Power, Muting, sensibilidade do VU, sistema de caixa, os três controles de tonalidade e os famosos VUs aqui, até aqui tudo bem. Vou passar para cá, ó, e aqui a gente tem alguma diferença, tá? Monitor, isso é um problema do 1450, eu já fiz uma opinião sincera sobre o 1450, vou deixar aqui na descrição. O que acontece? O 1450 ele só tem uma, por ser um receiver top de linha, você ter só uma conexão de monitor é uma falha, na minha opinião, uma falha de projeto aí, só ter uma conexão, ok? High cut, filtro de agudo, loudness
e mono estéreo. Aqui a gente tem as mesmas 4 chaves, como eu disse, é o mesmo monobloco, então você tem os mesmos buracos aí. Só que aqui a gente já tem uma diferença, né? Por quê? Porque aqui a gente tem o low cut, quer dizer o quê? Filtros de graves, os filtros de agudos que o 1450 tem, loudness e mono estéreo. Então aqui muda que uma das chaves aqui tenha o filtro de grave e ali ele tem o monitor. E por quê? Porque o monitor do 360 está aqui em cima. Então a gente tem 2 conexões para tape deck aqui em cima. E aqui a chave seletora de função, beleza? E é justamente nesse buraco, nesse quadrado aqui, que eles enfiaram o FM. Então em vez de você ter lá os 2 monitores e a chave seletora naquela parte, aqui você tem o FM, só FM, não tem AM. E aqui o dial, tá? Então você tem essa parte aqui modificada. Aqui embaixo a gente tem o balanço normal, a chave de função está aqui no canto, certo? E aqui a gente tem o volume, beleza? Acho que dá pra ver? Dá pra ver? E aqui, né, a gente tem então o balanço, o volume, e aí é onde a gente tinha lá no 1450, ou tem lá no 1450 a chave de função, que está aqui em cima no caso, aqui a gente tem um mixer, tá? Então esse equipamento que ele veio preparado para você fazer uma mixagem com a mídia, com o tipo de som, né, o tipo de equipamento que você jogava nesse tipo de equipamento, que era o top, que era a melhor coisa que a gente tinha. O que era? Toca-discos. Nessa época o toca-discos era a mídia principal. Então você tem um mixer para toca-discos aqui. Então você pode mixar o toca-discos 1 com o toca-discos 2, porque sim, ele tem 2 conexões para toca-discos aqui, além do mixer, né? Só que aqui a gente tem um detalhe do 360, eu realmente não sei o porquê, né? Que o 360 ele veio, provavelmente a chave aqui, né? Não caberia, não teria condições, mas o 360 não tem conexão auxiliar, né? Coisa que o 1450 tem, ó. Então auxiliar. Se eu quiser jogar minha plaquinha pendrive, eu venho no auxiliar, certo? E aqui no 360 a gente não tem, provavelmente por falta de portas, né? Portas, assim, digamos assim. Porque aqui a gente tem o microfone, o sintonizador, o tuner, fono 1, fono 2 e o mixer de fono. Então faltou uma porta aí para o auxiliar, que veio sem. Né? O tuner a gente aqui poderia ser o auxiliar, mas como esse equipamento não tem sintonizador e aqui a gente já tem o sintonizador embutido, então não precisa do tuner, né? Então, e aqui é uma falha no caso do 360 não ter uma conexão auxiliar, que também, né, não é uma falha. A gente tem os 2 monitores, tem o tuner. Se a gente for comparar o 360 com outro amplificador de outra marca ou até mesmo da mesma marca, de outra versão, outra série, sim, ele tem uma conexão a menos, né? Porque todos os equipamentos amplificadores hoje têm auxiliar, tuner, microfone, 2 tapes, top de linha. Mas aqui a gente não tem auxiliar, tá? Mas tem a vantagem do fono do microfone não, do toca-discos, que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, aí depende da utilização. Eu acredito que para a época, né, final dos anos 70 e início dos 80, seria uma vantagem, porque você tem 2 toca-discos que você pode ligar no equipamento desse, que, como eu disse, era a mídia principal da época. Então o painel frontal é mais ou menos isso, né? A gente tem aqui como eu disse, é a mesma carcaça, então só muda aí as posições e os tipos das chaves, porque aqui a gente ganhou o FM e lá a gente não tem o FM. Vamos lá, vamos olhar por trás para ver se muda alguma coisa. Bom, e na traseira muda alguma coisa? Muda muita coisa, né? Perceba, aqui a gente tem o conector, lembrando, esse meu equipamento está sujo, né? Não vou explicar novamente, assista o começo do vídeo aí. Bom, então aqui a gente tem o conector de caixa da segunda versão, aqui o da segunda versão também, mas relembrando, eu já mostrei um comparativo entre a primeira e a segunda versão. Ambos esses equipamentos poderiam vir com a outra conexão, então esses equipamentos são de segunda série já, né? Mais recente. Bom, vamos lá. Aqui a gente muda, uma das coisas que muda é aqui, você tem 3 tomadas auxiliares para você injetar aí o teu equipamento, ligar o AC, né, a tomada. Aqui a gente só tem 2, né? Principalmente por quê? Porque aqui tem 2 conexões para tape deck e 2 conexões para toca-discos. Então você precisa de AC, né, uma tomada AC. Aqui não, aqui só tem um toca-discos e um tape deck, então são 2. Isso é uma coisa que muda, ok? Óbvio, uma outra coisa que muda é a antena. Aqui a gente tem a antena do FM, só lembrando, não tem ferrite, porque esse equipamento não tem AM, então ele só trabalha com FM, então não tem ferrite, então você tem as antenas aqui, e aqui óbvio a gente não tem
antena, ok? Aqui a gente tem a porta, né, ou a entrada do toca-fitas 1, do tape A, digamos assim. Aqui a gente tem a entrada do tape B, lá não tem, né? Então aqui faltou o tape B, na minha opinião. Aqui a gente vai ter a saída pré-power, tá? Então aqui você tem saída pré e entrada power para você ligar ou só o amplificador dele ou só o pré dele em outro amplificador ou em outra potência, né? Aqui em cima a gente tem o microfone, tá? Aqui a gente vai ter as duas conexões de toca-discos e o tuner auxiliar. Basicamente aqui, ó, é igual, né? Só muda que aqui a gente tem, é diferente, porque a gente só tem um toca-discos, o auxiliar e o pré e power está aqui em cima, não está aqui embaixo, tá? E é óbvio, conexão microfone, e aqui a gente não tem microfone. Então basicamente a parte traseira é isso aí, né? Como você pode ver, é o mesmo tamanho, igual, não muda nada o tamanho deles. Talvez esteja uma diferença de altura aqui por causa do pé, alguma coisa assim, mas só muda a disposição dos conectores aí, e o que um tem a mais e o que o outro tem a menos. Basicamente igual. Bom, e aqui eu alinhei eles, né, um do lado do outro, para você perceber que eles têm o mesmíssimo tamanho, né? Como eu disse, eles têm o mesmo gabinete, tá? Um pouco sujinho aqui, mas eles têm o mesmo, igualzinho, o mesmo tamanho. Só que a diferença que me fez eu não substituir uma tampa dessa de um 1450 para jogar no 360, você já percebe aí a diferença. Qual é a diferença? Aqui a gente tem uma ventilação maior, porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 portas aqui de ventilação, e no 1450 a gente só tem 4, né? Então se eu botar, talvez se eu colocasse essa tampa no 360, iria dar algum problema na hora de fazer a ventilação. Por quê? Porque o amplificador desse equipamento é bem maior, ele ocupa um espaço bem maior, e isso você já vai ver quando a gente abrir ele lá. E também vou mostrar a característica do tamanho dos componentes que ocupa, né, do espaço que ocupa o FM nesse equipamento aqui, que é uma pena, porque se hoje, né, a gente consegue ter um FM de 2 dedos, um quadradinho pequenininho assim, a gente poderia ter um receiver com o mesmo amplificador do 360. Você já imaginou você ter um 1450, assim como no 246, no 366 é igual, só que lá o 246 ele é mais curtinho, o 1660 ele é maior, mais comprido. Mas você já imaginou um 1450 com o mesmo amplificador do 360? Seria bem legal, né? Bom, e o fundo? O fundo é igual também. Tem aqui a característica desse duplo zinco aí, né? Que a gente chama. O duplo cromado. Não me lembro como é que me falaram, mas digamos, esse cromado amarelado, né? Eu acho que isso aqui é zincado. Bom, vamos lá, a gente percebe que ele tem uma porta aqui para manutenção do pré, e perceba que é a mesma porta, ó. Então a mesma porta que você tem, a porta que eu digo a tampa, né, para você poder abrir e ter acesso ao pré-amplificador aqui. Então a mesma porta que você tem no 1450, você tem no 360. Isso me diz que o pré aqui é a mesma coisa, ok? Aqui a gente tem o transformador, ele está preso a carcaça, tem a ventilação de entrada, né, porque na teoria ar gelado sobe e o ar quente vai sair lá pelas grades que eu mostrei em cima, e aqui já é diferente, né, é menor, tá? Aqui também é menor, aqui tem uma outra ventilação, aqui provavelmente tem uma ventilação porque a fonte muda também, vocês vão olhar lá por dentro, tá? Mas os pés são iguais, basicamente igual. E aqui também a gente percebe o trafo, ó. Tá vendo o trafo, ó, a distância, né, digamos 3 dedos entre parafusos do trafo. Aqui a gente tem quase 5 dedos. Então a gente percebe aqui que aqui tem trafo, né? Óbvio, o amplificador é mais forte, a fonte é mais forte, então o trafo também é maior. E aqui a gente já percebe isso pela furação aqui na parte inferior, 1450 e 360. Bom, agora a gente vai olhar aqui a parte interna deles, né? Tá aqui esse equipamento. Pô, César, não tinha alça? Você riscou o equipamento? Aquele outro que você tava não estava riscado? Não, pessoal. Esqueceu que aqui a gente tinha acumulador, né? O outro tá ali, ó. Tá ali o outro, tá? Esse aqui é um outro 360, que eu aproveitei que ele já está aberto. Vou abrir aqui, ó. Esse é um outro 360 que eu comentei dos detalhes, ó, da tampa. Esse aqui tá zerada a tampa. Esse aqui tem alguns detalhes. Inclusive detalhes, né, que não são de uso. Isso aqui não é riscado que alguém riscou, bateu. Aqui sim, ó.
Aqui sim, mas isso aqui é descascado da própria tinta que... Aqui, ó, tá começando a descascar aqui, ó. Nem quero ficar passando muito o dedo, a gente percebe que tá começando a descascar. Tá? Eu já comentei isso aí num vídeo da H2. Vou deixar aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo lá. Então vamos abrir aqui, ó, 360. Vou aproveitar que ele já estava aberto. Tá aqui o 360. E agora eu vou tirar a tampa do 1450. Vamos lá? Deixa eu cuidar aqui dessa tampa, que essa tampa já não é mais minha. Esse equipamento aqui já não é mais meu, tá? Então vamos lá. Estamos com o 1450 e o 360 aberto. A gente já percebe aqui, ó a diferençona aí, né? Como eu disse, fonte. Bom, vou começar aqui pelo 1450, que é o que, né? Qual que é o detalhe? É o detalhe que eu mencionei no início do vídeo. O quanto de espaço que é utilizado para o rádio. Lá no 1660, eu acredito que eu já fiz um vídeo 1660 versus 246, que é a mesma coisa. Você vai perceber que o 1660 ele ganhou mais bunda. O 246 ele é curto, certo? Bem pequenininho. E o 1660 ele é mais longo. Por quê? Porque ele ganhou uma puta placa lá do FM, né? Uma placona, uma placa bem maior, onde é o FM do 1660. Claro que o 1660 tem um FM bem mais tecnológico disso aqui. Se veja, pouco tempo, né? Poucos anos, e a mudança desse FM para o 1660 é brutal. Mas sim, lá no 1660 ele também tem aquela placa bem maior que fica no fundo do 360, do 1660. Já aqui no 1450, como a gente tem o mesmo gabinete, e o FM ocupa só o visor, ocupa essa caixa inteira aqui, ó. Tá vendo? Sem falar na placa aqui do FM, que está na lateral, em vez de estar lá no fundo do 260, ela está aqui na lateral. Essa placa aqui, olha o tamanho da placa, né? De FM. Então, olha o espaço que utiliza um FM, que nem é grandes coisas hoje em dia, né? Na época era novidade, como eu já falei. Então, ocupa toda essa lateral, ocupa essa parte aqui e mais esse quadradão, né? Então, se a gente não tivesse isso, hoje um FM igual a esse, ocupa 2 dedos por 1 dedo, pequenininho assim, a gente poderia ter isso aqui dentro, né? Mas como o FM ocupa todo esse espaço, ficamos sem um belo do amplificador nesse equipamento aí. Então, como eu disse, o problema é que o FM ocupa muito espaço, já que a gente não tem esse problema do FM. E aí, olha o tamanho do dissipador, ó. Vou colocar minha mão aqui para você ter uma ideia, ó. Minha mão inteira aqui no dissipador do 360, e aqui, olha, olha a minha mão, né? Então a minha mão passa do dissipador aqui do 1450 e no 360 praticamente a minha mão sobra muita coisa aí. Então o amplificador, além de a gente ter aqui, apesar de a gente ter 4 transistores aqui e aqui a gente ter 4 transistores também, aqui com certeza ele muda muita coisa. Como eu disse, o dissipador aqui, ó, é duplo, né? É praticamente 2 vezes esse daqui. Como se viu lá, a potência também é dupla. Então olha o tamanho aí. E é óbvio, né? Como a gente tem um amplificador melhor, a gente tem uma fonte. Olha o tamanho do trafo do 1450 e olha o tamanho do trafo do 360, né? Dá pra ver, ó. Vamos ver aqui, ó. 4 dedos. E aqui, né? Bem menor, bem mais baixo. Muda bastante. E também, como a gente tem uma força, né? Uma corrente maior aqui, a gente tem capacitores. Isso aqui é capacitor de A1, né? Então, capacitores maior. E na fonte. E olha a fonte do 1450, né? Bem menor. Bem menor, tá? Bom, aqui no 360 a gente tem uma placa lateral, que se eu não me engano agora, é do microfone, tá? A gente tem aqui as 2 placas dos fones. Então, esse momento que ele tem uma placa, 2 na verdade, porque são 2 conexões de tocadiscos separadas, porque a gente tem o mixer, né? Então não pode ser o mesmo pré-amplificador para 2 conexões. Eu poderia ter 2 conexões aqui com um pré-amplificador só. Não, a gente tem 2 pré-amplificadores, um para cada toca-disco, porque a gente tem um mixer lá. E aqui a gente tem, acho que a função do mixer. Aqui é do mixer, aqui, claro, a parte da amplificação, lá embaixo o pré, aqui a gente tem os VUs, que é a mesma coisa aqui, ó. VUs do 1450 e do 360, o pré lá embaixo também é basicamente igual, só com o filtro de
low cut, né? Que a gente tem aqui, que a gente não tem. Mudei a posição aqui. Então, como eu disse, o pré, os views são iguais, chaves são iguais. Aqui, na verdade, é fonte. Dá uma placa extra de fonte, porque a placa da fonte do nosso 1450 está aqui, mas aqui não tem onde pôr, né? Tá bem mais compactado aqui. A placa de fonte está aqui, ok? A placa do amplificador ali, como eu disse. O sintonizador lá na ponta. Aqui do sintonizador. Aqui a gente tem as duas placas de fono. Mixer de fono. Aqui a fonte. E uma das características do 360 que não tem lá no 1450, que é uma coisa que qualquer leigo vai descobrir, é a placa de proteção. Então aqui a gente tem uma placa de proteção DC, né? Como que é? Um retardo para as caixas. Então quando você liga o 1450, ele manda direto. Então a partir do momento que eu energizei o 1450, ele vai energizar já o amplificador e já vai mandar direto para as caixas. Então, o que tiver saindo, né? Se tiver qualquer barulho, qualquer coisa que tiver saindo, já vai direto, descer, algum problema assim, já vai direto para as caixas. Direto, sem nenhum tipo de retardo, né? Já no 360 ele tem a proteção, que são esses dois relés aqui, um para cada canal. Você liga o equipamento leva um tempinho. Isso quer dizer o quê? Carrega a fonte, carrega o amplificador, tudo certinho, aí ele dá um retardo e de repente, pum, abre para mandar saída para as caixas. Hoje em dia, para mandar o som para as caixas. Hoje em dia, né, isso aqui dá muito problema, porque olha os relés aqui, esses relés são pré-históricos, né? Hoje um relézinho desse tamanho faz a função aí, mas vive dando mau contato, abrindo umidade, que nem hoje aí, ó, bastante umidade, isso aqui, né, às vezes se liga, às vezes não liga. É bem complicado isso daqui. A gente que gosta de manter as coisas bem originais, né? Principalmente isso aqui, às vezes acaba sofrendo com esse tipo de coisa aqui. Mas eu prefiro manter isso aqui, enquanto ele não parar de vez, eu prefiro manter isso aqui do que trocar, botar novo aí, tá? Mas isso é uma coisa minha, né? Cada um tem a sua lógica aí, digamos assim. Então sim, o 360 tem um sistema de proteção. Se ele entrar em curto, bater aqui na madeira, se ele entrar em curto ou alguma coisa assim, ele vai proteger as tuas caixas, porque ele não vai mandar o som, né, se tiver algum problema, porque a proteção vai segurar lá. E o 1450 não tem isso, ele perdeu, quer dizer, perdeu não, nem chegou a ganhar esse sistema de proteção de retardo aí. Bom, então é isso, acho que eu falei tudo, mostrei tudo, vou finalizar com eles aberto aqui mesmo. Normalmente eu finalizo com a cara deles, mas vocês conhecem muito bem a cara desses dois amplificadores, desses dois equipamentos de som vintage. Então vamos lá, vou repetir o recado. Se você gosta dessa geração aqui, ó, tem um mixer aqui, ó, que eu tô pretendendo fazer uma limpeza nele. E tem um outro 360 que tá lá, ó, tá no chão lá, ó. Então, vou finalizar com eles aqui abertos. Se você gosta dessa geração de equipamentos, gostou aí do vídeo, achou que eu falei alguma coisa aqui que não tá certo, incoerente, que você não achou legal, deixa no comentário aí. O setor de comentários desse canal é o espaço para os inscritos, para as pessoas que assistem os vídeos. Então lá nos comentários você pode dizer lá, não gostei disso, não gostei daquilo. Tem muita gente que critica aí, que elogia, que dá dicas, então deixa aí no comentário alguma coisa aí, de tudo que você viu nesse vídeo, deixa aí o que você acha, tá? E vou finalizar então esse vídeo com eles aberto, só lembrando, gosta dessa geração de equipamentos? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like também se gostou do vídeo para ajudar. Então é isso aí, um comparativo para falar que não. O 1450 não é o receiver do 360 igual ao igual, né? Como o 1660 é o receiver do 246, tá? Mas não, o 1450 não é o receiver do 360 e vou repetir aqui mais uma vez, por que que não é, na minha opinião? Porque ele teve que ter um FM totalmente novo, que ocupou muito espaço e que infelizmente acabou não ganhando isso aqui, tá? Não ganhou isso aqui, ganhou um amplificadorzinho mais simples, beleza? Então é isso aí, 360 versus 1450 e a resposta da pergunta, como eu já falei, como vocês já viram, o 1450 não é o receiver do 360. É isso aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho e até o próximo. Valeu!